quero ler o capítulo 2, os primeiros versículos, que diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse em sua oração: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da sua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas Tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus! Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a Ti a minha oração, no templo da Tua santidade. Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Mas eu Te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Toda essa oração que eu li, Jonas fez essa oração estando no ventre do peixe. E ele, no versículo 2, fala do ventre do inferno. Ele compara aquele lugar como um inferno. E esse último versículo do capítulo 2 diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém. Por terem acompanhado essa leitura, pode sentar, por favor. Queridos irmãos, nós, antes de entrar diretamente aqui nessa reflexão, eu quero falar aos pastores, quero falar aos ministros, aí incluídos, pastores, evangelistas, missionários, que no dia 2/11, um sábado, feriado, nós estaremos em obediência ao nosso estatuto, nos reunindo em convenção. E eu gostaria de convocar todos os ministros. Nosso estatuto da comissão diz que, ordinariamente, na primeira quinzena do mês de novembro, todos os anos, nós temos que fazer a nossa assembleia ordinária. E nós estaremos lá, na nossa sede, onde estaremos tratando de alguns assuntos que constam do edital que já foi encaminhado aos ministros. Eu solicito a todos que não faltem a essa nossa assembleia. Teremos assuntos de muita relevância para serem debatidos ali naquela assembleia. Então, ministros, pastores, evangelistas, missionários, estejam atentos para que a gente possa estarmos todos reunidos ali naquela data. Meus irmãos, hoje à noite um amigo, pastor Stefano de Moraes, de Vila Velha, Espírito Santo, vai estar ministrando uma palavra muito poderosa aqui. Pastor Stefano, ele é músico, ele é o tecladista do Anderson Freire. O Stefano de Moraes, ele congregou comigo em 2008, 2009 na nossa sede.
foi líder do nosso Ministério de Louvor, foi colaborador nosso na nossa equipe de trabalho da igreja. Deus o levou de volta para o Espírito Santo e de lá para cá Deus deu uma guinada muito grande na vida do Stefano, de formas que ele é compositor, compõe música para muitos cantores, Aline Barros, Bruna Carla, Anderson Freire e tantos outros, e acompanhou o Anderson Freire nesses últimos 3 anos, por todos os estados dessa nação e por vários outros países. Deus deu ao pastor Stefano a dom da palavra, está pregando, está ministrando poderosamente. Ele vai estar conosco hoje à noite, convido todos para estarem aqui. Hoje a juventude também, toda a nossa juventude tem uma programação especial para o culto de hoje à noite. E eu gostaria que ninguém faltasse ao culto hoje à noite, porque Deus tem algo novo para você. Você pode dizer amém? Glórias a Jesus. Queridos, a inspiração para essa mensagem partiu do estudo de uma de nossas lições bíblicas da escola dominical, que foi a revista utilizada no trimestre anterior, Verdades que Não Se Calam. Essa revista, Verdades que Não Se Calam, ela trouxe o estudo dos 12 profetas menores. E na lição de número 7, a lição de número 3 ou 7, 3, ela trouxe um estudo sobre o livro do profeta Jonas. E eu tive o privilégio de, nessa lição, que foi no dia 28/7, falar aos jovens ali no Espaço Mais sobre essa lição. E, na verdade, a lição de número 4, cujo tema é Não tem escapatória. Não tem escapatória. Jonas pensou que conseguiria fugir da presença de Deus e fazer o que ele bem entendia, mas não tinha escapatória. Deus já tinha um propósito na vida de Jonas. E aí a lição traz esse tema, não tem escapatória. E o comentarista dessa lição é o nosso irmão Valdson Júnior, que é o responsável pelo mídia. Quem esteve na escola dominical aprendeu muita coisa sobre essa lição, mas eu queria falar desse assunto hoje, mas dando foco na soberania de Deus presente no livro de Jonas. Mas antes que eu fale diretamente sobre os pontos que apresentam a soberania de Deus nesse livro, eu gostaria de falar um pouco sobre o livro, sobre o profeta, sobre o contexto. Eu gostaria de falar, trazer algumas curiosidades para os irmãos e algumas lições contidas nesse livro, que certamente muito nos edificará, muito nos edificará. Quando nós falamos do profeta Jonas ou de Jonas, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a história do grande peixe. Quando fala, você conhece a história de Jonas lá na Bíblia? A primeira coisa que você pensa conheço. Foi aquela história do peixe que engoliu o profeta. É verdade ou não é? Primeira coisa que nos vem à mente quando fala, você conhece a história de Jonas? Conheço, é aquele que foi engolido pela baleia, que alguns chamam de baleia, que a Bíblia não chama de baleia, a Bíblia chama de grande peixe. Mas grande peixe que nós conhecemos é a baleia. Mas poderia ter sido um outro, não sei. De formas, queridos, que todo mundo conhece essa história. Todo mundo conhece a história de Jonas e a baleia. Todo mundo conhece a história de Jonas e o grande peixe. Essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia em todos os tempos. Agora, existem algumas particularidades, ou existem algumas peculiaridades, existem algumas coisas muito importantes, de alta relevância, que a gente às vezes não observa. Às vezes você é crente há 20, há 30, né? há 30, 40, 50 anos,
e você nunca se atentou para algumas coisas que estão contidas nesse livro, para algumas verdades que estão contidas nesse livro, e que eu vou compartilhar com os irmãos nesta manhã, vou compartilhar com os irmãos, porque certamente vai trazer conhecimento e vai trazer edificação para as nossas vidas, né? Primeiro, eu quero que os irmãos saibam que o profeta Jonas, ele foi o primeiro missionário enviado aos gentios. Ele foi o primeiro homem, ele foi o único profeta que foi chamado por Deus para levar a sua mensagem aos gentios. A Bíblia fala de inúmeros profetas, e os irmãos conhecem inúmeros profetas bíblicos, mas todos os profetas bíblicos, eles foram chamados para falar para o povo de Deus. Eles foram chamados para falar para a nação de Israel. Todos os profetas foram levantados para falar para o povo de Judá lá no reino do sul, para o povo de Israel lá no reino do norte. Todos os profetas que Deus levantou, até Jonas, eles haviam sido levantados para falar para o povo de Deus. De repente, Deus levanta Jonas para falar para os gentios. Deus levanta Jonas e o envia à cidade de Nínive para falar, acreditem, para os inimigos do povo de Israel. Até então, Deus levanta profeta para falar para o seu povo, e muitas das vezes acerca dos inimigos. Agora Deus levanta o profeta Jonas e envia aos inimigos para falar-lhes da salvação. Então Jonas foi o primeiro profeta que Deus levantou para falar para os gentios. E uns dizem que o livro de Jonas é o João 3,16. É a mensagem de João 3,16. Porque João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo e não apenas a igreja. Deus amou o mundo e não apenas a nação de Israel. Deus amou o mundo na sua totalidade. E aqui Jonas equipara-se a essa situação, porque Deus, para demonstrar a sua graça para os gentios, para aqueles que não eram da nação de Israel, que não era povo hebreu, Deus levanta Jonas para mostrar a sua graça para o mundo, começando ali por Nínive. Jonas foi o primeiro pregador e único, foi o primeiro e único a alcançar sucesso absoluto na mensagem que pregou. Foi primeiro e único de todos os tempos, incluindo o tempo presente. Nunca houve alguém que pregasse uma mensagem, nunca houve alguém que expusesse um sermão, nunca houve alguém que subisse num altar, que pegasse um microfone ou que falasse a uma multidão e tivesse todos os seus ouvintes salvos. O livro de Jonas vai nos dizer que toda a cidade de Nínive se converteu com a sua pregação. Nem mesmo Jesus, em seus sermões, conseguiu alcançar a todos. Muito pelo contrário. Jesus, em seus sermões, que eram os com maior sabedoria, palavras de salvação, palavras de vida eterna, palavra de cura, palavra de milagre, nem assim, nem ele, nem Jesus, com sua sabedoria, ele conseguiu com seus sermões salvar a todos. Muito pelo contrário, ele encontrava muitos opositores, muitos que não acreditavam nele. E João vai nos dizer
que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo os seus irmãos criam nele. Jonas, diferentemente, ele foi o primeiro a ter absoluto sucesso na sua pregação. Nenhum em toda a história conseguiu, com um sermão tão simples, tão direto e tão objetivo. Seu sermão conteve apenas 5 palavras. Bastaram 5 palavras para que toda a cidade de Nínive fosse convertida. Cidade inteira. Esse sermão foi tão poderoso e foi tão forte que até aqueles que não ouviram Jonas na cidade se converteram, só de ouvir falar da sua pregação. A Bíblia diz que ele ficou lá 3 dias. Caminho de 3 dias lá na cidade, falando a palavra. Nínive era uma cidade grande. Ele não conseguiu falar a todo mundo, mas por onde ele passava e falava, as pessoas se convertiam, e essas saíam anunciando a sua pregação. E a sua pregação chegou no palácio. Ele não teve no palácio, mas a sua pregação chegou no palácio, e até o rei se converteu. E o rei, ele toma uma decisão, ele se converte. Olha o que diz capítulo 3, versículo 6. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e se levantou do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco. Assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, disse o rei, quem sabe, Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que nós não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Então até aqueles que não ouviram a pregação de Jonas, mas tomaram conhecimento, foram impactados com aquela palavra. Então Jonas, ele foi o único que teve absoluto sucesso na sua pregação. Agora, um fato meio que contraditório a gente vê aqui, porque Jonas, ele foi o único pregador que ficou triste, desiludido, frustrado com o sucesso da sua pregação. Jonas ficou frustrado por ele ter sido bem sucedido. A conversão dos seus ouvintes foi a causa da sua tristeza. A salvação dos seus ouvintes foi para ele a morte. E vou explicar para que vocês entendam. Deus chama Jonas no capítulo 1, e ele diz: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Jonas foi o único profeta, ou foi o primeiro profeta, que desobedeceu a uma voz, ou uma ordem direta de Deus. Todos os profetas, Deus chamava e dizia: vai, entrega esse recado. Diz, assim diz o Senhor. Todos os profetas não titubeavam, todos os profetas ouviam a voz de Deus e obedeciam piamente conforme Deus lhes orientara. Jonas foi o único, foi o primeiro e único, que Deus levanta e fala: vai e faz, e Jonas vai e não faz. O profeta Jonas foi o único
que Deus fala, vai para a direita, e ele foi para a esquerda. Isso não havia sido visto jamais com nenhum de outros profetas bíblicos. Percebem que tem algumas particularidades nesse livro? Percebem que tem algumas peculiaridades nessa história? Percebem que tem algumas coisas que diferem da normalidade? Percebem que tem algumas coisas nesse livro, nesse texto, que não é comum acontecer? Vocês percebem? Estão me entendendo? Se sim, digam amém. E eu lhes pergunto: por que motivo Jonas resolve desobedecer a Deus? Por que motivo Jonas resolve ir para o oeste, quando Deus falou para ele ir para o nordeste? Por que razão? Antes de eu dar essa explicação para os irmãos, quero voltar um pouquinho também e dizer para os irmãos que o nome Jonas, ele é encontrado uma única vez no Velho Testamento, fora do seu livro. No seu livro aparece o seu nome, mas excluindo o livro do profeta Jonas, o nome Jonas é mencionado apenas uma vez na Bíblia. O livro de Jonas, ele é o único livro da Bíblia que termina com uma interrogação. O último versículo vai dizer, numa pergunta que Deus faz para Jonas: e disse o Senhor, não tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Único livro da Bíblia que termina com interrogação. Juntamente com o livro de Naum. Na verdade são dois. Jonas e Naum são os únicos dois livros da Bíblia que terminam com uma interrogação. E eles têm uma certa similaridade, porque o livro de Jonas vai ser Deus falando com Nínive e levando até os ninivitas a sua salvação. E o livro de Naum também vai ser Deus falando com os ninivitas, mas ali Deus está tratando com alguns desobedientes. Deus está trazendo justiça, e nesse livro de Naum também ele termina com uma interrogação. Esses dois livros, Jonas e Naum, está tratando com os ninivitas. Esses dois livros, no primeiro Deus está falando de salvação, de misericórdia, de graça, mas Naum é o castigo de Deus, é o juízo de Deus para aqueles que não obedecem à sua voz. Deus sempre vai dar a oportunidade para a pessoa se arrepender. Deus sempre vai dar a oportunidade para que a pessoa tenha acesso à salvação. Aqueles que obedecerem à sua voz alcançará a sua graça e a sua misericórdia, alcançarão a sua graça e a sua misericórdia. Mas aqueles que rejeitarem a sua voz, rejeitarem os seus ensinamentos, Deus tem para eles a justiça, porque Deus é justo. Deus tem para eles o castigo, Deus tem para eles um tratamento. Assim foi no tempo de Noé, assim foi em todos os tempos, no tempo de Jonas e dos demais profetas, assim é no nosso tempo. Hoje nós temos a oportunidade de sermos alcançados pela graça e pelo favor de Deus. Hoje nós temos Cristo como nosso intercessor ali no céu.
porque hoje Ele é o nosso advogado e Ele advoga a nosso favor junto ao Pai. Hoje Ele está para nos defender, mas vai chegar um tempo não muito distante desse nosso, em que Jesus sairá da condição de advogado e estará como juiz, e naquele dia Ele julgará, e naquele dia aqueles que não obedeceram a sua voz, aqueles que não atenderam à sua palavra, Ele vai tratá-los com justiça, porque naquele dia Ele não será mais o seu advogado, mas naquele dia Ele será o justo juiz, e naquele dia sim, Ele poderá dizer: não vos conheço, ou Ele poderá dizer: vinde benditos de meu Pai. Isso que estou falando aqui, vinde benditos de meu Pai, isso está em Mateus capítulo 25, está falando do julgamento das nações. Quando cumprir esse versículo, Ele estará falando isso para as nações, no julgamento das nações. Nesse momento a igreja estará no céu, não é isso, Marlos? Mas a Bíblia diz que em certo momento alguns chegarão para Jesus depois que a porta estiver fechada. A gente vê isso na parábola das 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus. A Bíblia vai dizer no versículo 6: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. A Bíblia vai dizer na sequência desse texto que 5 virgens estavam atentas, eram as prudentes, carregavam, traziam um azeite em suas lamparinas. Essas vão entrar, vão encontrar com o noivo, vão estar com ele para sempre. Mas 5, diz a Bíblia, que a porta havia sido fechada, e elas chegarão, baterão na porta e vão dizer: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E Ele vai dizer simplesmente: não vos conheço. Hoje nós estamos vivendo esse momento da porta aberta. Hoje nós temos acesso ao Pai. Esse noivo prometido, que é Jesus, um dia Ele vai se encontrar com a noiva, que é a igreja, que somos nós. Se nós estivermos preparados no dia desse encontro, nós subiremos, nós nos encontraremos com o noivo, nós estaremos para sempre com Ele. Mas se nós não estivermos preparados, essa porta chamada Jesus, essa porta da graça, ela será fechada, e aí não adianta espernear mais, porque o tempo da salvação terá sido passado. Hoje, para nós adentrarmos no céu, Jesus já pagou o nosso preço, o preço por nós, já morreu na cruz do Calvário, e nós não precisamos sacrificar nada, basta apenas cumprir as palavras de Jesus que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É de graça, eu já paguei o preço. Hoje é assim, mas depois de fechada essa porta, se alguém quiser salvar-se, vai ter que enfrentar a grande tribulação, porque durante a grande tribulação haverá salvação, só que não vai ser com essa facilidade toda que nós temos hoje, não. O preço será muito alto, e muitos não suportarão, muitos não conseguirão vencer para superar as dores. Então, Deus sempre nos dá a oportunidade. Jonas, Deus estava dando para Nínive a oportunidade de se salvar, a oportunidade de se arrepender. Deus usa o profeta Jonas para apresentar a salvação para os ninivitas, e Deus vai usar o profeta Naum para trazer justiça e juízo sobre aquela nação, para aqueles que não obedeceram a Deus. Perguntei para os irmãos: por qual razão então Deus chama Jonas e fala: vai à cidade de Nínive, e ele desobedece a Deus? Você já parou para questionar isso?
Você já buscou entender o porquê da desobediência de Jonas? Você conhece esse livro apenas como a história do grande peixe que engoliu o profeta? Ou você conhece um pouquinho mais? Ou você já teve a curiosidade de saber, ou buscar saber, por que razão Deus chama esse profeta, pede para ele ir a um determinado lugar, e ele não vai? Por que razão? Simplesmente por desobediência? Simplesmente porque não queria? Certamente tem um motivo. Ninguém toma decisões imotivadas, ninguém toma decisões impensadas. Tem motivo, teve uma razão, tem um porquê. Você sabe por que Jonas desobedeceu a Deus? Eu falei para os irmãos que o profeta Jonas, seu nome no Velho Testamento é mencionado uma única vez, que não em seu livro. E essa menção está em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Porque lá, a Bíblia vai dizer que Jonas era profeta, filho de Amitai. Ele morava na cidade de Gat-Efer, da tribo de Zebulon, do norte de Israel, a 7 quilômetros de Nazaré. E ali, nesse versículo, o profeta Jonas vai estar profetizando para o rei Jeroboão II. Nessa época, isso foi cerca do ano 800 anos antes de Cristo, o profeta Israel está vivendo um momento de muita prosperidade, sob o governo do rei Jeroboão II. Israel está vivendo um momento de muita prosperidade, de muita paz nas fronteiras. Nesse momento, lá em Reis 14, 25, lá em Reis vai estar falando que Jonas, ele está profetizando e está falando ao rei Jeroboão, capítulo 14 de Reis. Então, Jonas era um profeta que não surgiu apenas no momento que Deus fala: olha, vem cá Jonas, vai para Nínive. Não, ele já tinha uma história. Jonas, ele era um nacionalista, ele era um profeta ideológico. Jonas, e a gente lê o capítulo 14, 15 de Reis, a gente vai perceber isso. Então, Jonas, Deus já tinha usado ele lá no reinado de Jeroboão, e ele falava sobre essa prosperidade, sobre os inimigos de Israel. Agora, apesar de Israel nessa época estar bem economicamente, muito próspero, ter paz nas fronteiras, existia uma nação, preste atenção, existia uma nação, e aí eu já estou explicando para vocês a razão da desobediência de Jonas. Existia uma nação, apesar de Israel estar bem economicamente, bem belicamente, bem com relação ao seu exército, havia paz em Israel nessa época, mas tinha uma nação que estava ascendendo, estava crescendo poderosamente, e essa nação, ela chamava-se Assíria. A Assíria tinha como capital, a cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Era a única nação do mundo naquele tempo que apresentava ameaças para Israel. Israel estava bem, havia paz na fronteira, estava bem economicamente, exército bem, poderoso. No entanto, tinha uma nação que estava conquistando outras nações, e parece que o próximo inimigo a ser vencido pela Assíria seria o reino do norte. E a Assíria, queridos, os ninivitas, era um povo muito cruel. Vou ler aqui um pouquinho da história deles. Olha,
O povo de Nínive, nos tempos de Jonas, torturava os profetas, era conhecido como ladrão, invadia e despojava outras regiões. Os ninivitas eram sanguinários. Quando eles invadiam uma nação e conquistavam aquela nação, eles pegavam os seus moradores e cortavam os pés, cortavam as mãos, cortavam as orelhas, cortavam os narizes, vazavam os olhos dos cativos. Esses eram os ninivitas. E é assim que eles faziam com os povos que eles subjugavam, que eles conquistavam. Os ninivitas faziam pirâmides com a cabeça dos prisioneiros. Os ninivitas, quando conquistavam uma cidade, pegavam os moradores e serravam ao meio. Eles faziam escalpo, jogavam óleo fervendo, quando não arrancava a pele da pessoa viva. Os ninivitas eram um povo terrível. Os ninivitas eram um povo que metia medo em qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. E aí, Deus levanta o profeta Jonas, Deus levanta o pastor Levers. Pastor Levers, você vai lá na cidade de Nínive. Deus levanta você e fala, você vai lá na cidade de Nínive. E vai dizer, ou vocês se convertem ou vocês morrem. Quem se candidata a ir lá nessa cidade? Quem tem coragem de ir lá? Quem tem coragem? Ali a missionária tem coragem. Você começa a entender um pouquinho os motivos que levaram Jonas a pegar um barco e zarpar. Pegar um barco e desaparecer e ir para bem longe. Você começa então a compreender agora por que Jonas, o profeta, ele desobedece a Deus? Cadê o Claudenilson? Você iria lá, Claudenilson? Eu iria, pastor Melk? Vai nada, aqui no Brasil está melhor. Águas claras, 12º andar, cobertura. Quem vai? Bem recentemente, circulavam uns vídeos nas redes sociais membros do Estado Islâmico que prendiam cristãos. Eles estavam todos encapuzados, uniformizados lá, com roupa laranja, os cristãos todos ajoelhados aqui, e os caras vinham só, passavam a navalha e cortando a cabeça deles. Alguém chegou a ver esses vídeos? Deus levantar você, Ângelo. Olha, eu quero que você vá lá na Síria, lá onde estão aqueles membros do Estado Islâmico. Quero que você vá lá e diga que não é para eles fazer isso não. Ou eles se convertem ou eles vão morrer. Tem coragem, Ângelo? Os irmãos estão começando a compreender por que Jonas fugiu. Irmãos, Israel estava... trouxe o mapa para mostrar para os irmãos, mas Israel estava ali onde está aquele S ali de Santa. Nínive estava lá na ponta do painel. Aí diz a Bíblia que Jonas desceu, pegou um barco, foi parar lá naquela ponta lá. Quanto mais longe pudesse ficar de Nínive, ele estava. Só que quando ele pega e entra no Atlântico para fugir para lá, aí vem a soberania de Deus que eu quero falar para os irmãos nessa noite. Aí vem a soberania de Deus, porque a soberania de Deus é tremenda. Olha, irmãos, leia o livro de Jonas, são 4 capítulos, é pequeno. Leia, mas leia meditando nele. E veja o tanto de milagres que tem aqui. Quando a gente lê superficialmente ou ouve a história de Jonas, a gente pensa assim, pastora Marlene, o grande milagre do livro de Jonas foi o peixe vomitar Jonas. Não, isso não foi o grande milagre. O grande milagre não foi o peixe. Esse não foi o grande milagre. Irmãos, que coisas extraordinárias nós vamos encontrar aqui.
Que coisas extraordinárias. Nós vamos ver que no começo Deus fala: Jonas, vai para Nínive. Aí ele vai, pega o navio, vai para Jope, paga a passagem, entra no navio e foge para Tarsas. Aí começa agora as provas da soberania de Deus. Primeira coisa que acontece: Deus soberano ordena aos ventos: vento, vai ali onde tem aquele barco que está indo em direção a Tarsas, dá uma sacudida lá, dá uma sacudida ali naquele navio, vai lá, faz aquele navio dar uma movimentada. Só um Deus soberano comanda o vento. Só um Deus soberano que está no controle de tudo, pastor Leverson, é que ordena ao vento: vai, faz isso, e o vento obedece. O vento obedece à voz de Deus. Jonas quer desobedecer a Deus. Então aqui eu já vejo um milagre. Tente você ordenar alguma coisa ao vento e ver se o vento vai te obedecer. Se Deus der uma ordem para o vento dar uma sacudida aqui em Águas Claras, esses prédios, tudo vem ao chão. Porque Deus é soberano. Deus está acima de tudo e de todos. Então Deus ordena ao vento: vento, vai lá, dá uma sacudida. Primeiro milagre. Primeiro milagre não foi a situação de Jonas, não foi o peixe, não foi nada disso. Primeiro milagre é a sacudida, é a ordem que Deus dá para o vento. Aí depois vem uma outra ordem. Depois que os marinheiros identificam Jonas como desobediente e o lançam no mar, vem um outro milagre. Deus agora, que é soberano e que já mandou o vento ir lá mostrar a sua presença e dizer: eu estou aqui, Deus agora dá uma ordem para uma baleia, ou para um grande peixe, né? A gente tem o hábito de falar baleia, a Bíblia fala de grande peixe. Deus agora dá ordem a um grande peixe, pastor. Eu não sei onde estava esse peixe, mas o peixe se apresentou onde Deus mandou. E quando jogaram Jonas lá, Deus já tinha previamente ordenado a um peixe para encontrar com Jonas lá, porque se Deus não manda o peixe, Jonas morria. Então o peixe, para tragar Jonas, estava obedecendo a uma voz e a um mandado e a uma ordem de Deus. Esse Deus é soberano ou esse Deus não é soberano? Esse Deus manda ou esse Deus não manda? Esse Deus provê ou esse Deus não provê? O grande peixe ali, queridos, era a providência de Deus para salvar Jonas. O grande peixe ali próximo àquele barco era a provisão, era a salvação, era o escape de Jonas. Mas não foi aleatório, foi Deus que ordenou ao peixe: vai, porque vai cair um homem lá e você vai engolir esse homem. Vento obedece a Deus, Jonas desobedece a Deus. Permita-me falar baleia, viu, irmãos? Muito embora a gente saiba que era um grande peixe, a baleia obedece à voz de Deus, mas o homem desobedece à voz de Deus. E aí vem um outro milagre, porque quando o grande peixe engole Jonas, não era para Jonas escapar depois de 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele não escaparia, você sabia disso? Um homem, 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, não dá a esse homem condições de vida, ainda que vomitado depois. Vou contar uma história para os irmãos. O ventre do peixe, os grandes peixes, a baleia, por exemplo, a temperatura do seu corpo, ela é de 40 graus, ela é acima da temperatura do nosso corpo.
Dentro do peixe, o homem se queima. O ácido que tem no estômago da baleia destruía em poucas horas o homem. Acabava com a sua pele. Sua pele fica como nós. Você come uma carne aqui, você come, seu intestino, seu estômago se encarrega de desfazer tudo. O peixe, em poucos dias, destruiria toda a vida de Jonas. Deixa eu contar uma história para você. Queria contar a história para você de um caso real, de um fato público, que não é historinha. Eu quero contar para você a história de James Bartley. No século XIX, anos de 1890, na Inglaterra, esse homem, Jonas Bartley, ele estava a bordo de um navio em uma expedição às Ilhas Malvinas, no Atlântico Sul. Um vigia avistou uma imensa baleia a quase 900 metros de distância. E havia uma corrida mortal, e houve uma corrida mortal em busca daquele mamífero, porque ele tinha atingido um outro barco e algumas pessoas tinham caído no mar. O jovem Bartley, ele estava no primeiro navio a se aproximar daquela presa. Eles se aproximaram por trás e, ao ser lançado, o arpão atingiu profundamente as partes vitais da baleia. Quando a baleia lutava para se libertar ali, os outros remadores, freneticamente para sair do alcance daquela baleia, se jogaram na água. E os remadores se prepararam para pular do barco e se salvarem. Sem aviso, o barco foi lançado para cima. A baleia se debatia violentamente, mordendo os homens e destroços, gerando uma espuma d'água sangrenta. E, resumindo aqui essa história, essa baleia engoliu James Bartley. Os jornais britânicos, os jornais em todo o mundo registraram esse fato. Esse fato foi notícia em todo o mundo. Por quê? Porque essa baleia, com o choque que ela teve com o barco, ela não suportou, ela morreu, foi levada para a beira para a praia, para a beira do mar. E eles então cortaram o peixe, era um grande peixe, e eles abriram esse peixe. Quando abriram esse peixe, lá dentro estava James Bartley. 15 horas depois, tiraram. Foi quando descobriram que dentro do estômago dessa baleia tinha um homem chamado James Bartley. Esse homem estava desacordado. Esse homem estava com a sua pele toda arrancada, é como se tivesse colocado um ácido e derretida toda a sua pele. Seus olhos já estavam, ele ficou cego. Esse homem, ele ficou 30 dias após ter sido socorrido, desacordado. Mas ele se salvou. Ele se salvou, e depois de 30 dias que a sua consciência recobrou, foi quando ele pôde dizer alguma coisa. E em suas palavras ele disse: quando eu fui lançado para fora do barco, eu vi uma imensa boca aberta diante de mim. Eu gritei e me engasguei. Eu sentia fortes dores enquanto eu escorregava entre os dentes e para o tubo viscoso que me levou para dentro do estômago da baleia. Eu podia respirar, mas o odor quente e fétido me deixou inconsciente. E a última coisa que me lembro é que eu chutava o mais forte que podia nas paredes do estômago, até que fiquei inconsciente. Só acordei agora, quase um mês depois. Por causa das 15 horas que ficou dentro do estômago daquele mamífero, Bartley perdeu todos os pelos do corpo, ficou cego para o resto da vida, sua pele ficou pálida, dando-lhe a aparência de que não tinha sangue, apesar de estar saudável.
James Barclay nunca mais fez uma viagem marítima, se estabeleceu como sapateiro na sua cidade natal, em Gloucester, na Inglaterra, e morreu 18 anos depois dessa aventura memorável. Em sua lápide lá na Inglaterra há um pequeno relato da sua experiência no mar e uma nota final que diz: James Barclay, um Jonas moderno. 15 horas. Isso aqui é fato real. Está registrado nos jornais. Inclusive tem jornal brasileiro que registrou isso à época. 15 horas no ventre de um grande peixe. Viram o estado dele. Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre daquela baleia. Era impossível, a ciência diz. Era impossível permanecer vivo. Era impossível. Então o primeiro milagre, que demonstra a soberania de Deus, está relacionada com o vento que Deus mandou ir lá sacudir aquele barco. O segundo milagre é Deus ordenar ao peixe: vai lá, engole meu filho que vai ser jogado no mar. O terceiro milagre é Jonas ficar 3 dias e 3 noites dentro daquela baleia e ser vomitado na praia são. Isso é milagre. Isso é soberania de Deus. Isso é poder de Deus. Isso é coisa que às vezes a gente lê no livro, mas a gente não tenta buscar esses milagres. 3 dias, 3 noites, é vomitado lá na praia. E a Bíblia não relata, mas eu posso afirmar, ele foi vomitado são. Porque se ele tivesse sido vomitado nas condições que esse homem que ficou 15 horas aqui, Thaís, se ele tivesse sido vomitado nas condições desse homem, ele não tinha tido condições de voltar em Nínive, pregar e a cidade se converter. Então, ele foi vomitado vivo. Ele foi vomitado são. Soberania de Deus. Poder de Deus. Milagre de Deus. Então, Deus demonstra a sua soberania sobre o vento, sobre o grande peixe, sobre a preservação da vida de Jonas 3 dias e 3 noites ali. Mas aquele peixe, outra vez, ele vai obedecer à voz de Deus, porque Deus manda ele ir lá para abocanhar Jonas. Ele fica ali perambulando 3 dias e 3 noites com Jonas ali no seu estômago. Mas tem um momento que Deus fala: vai lá no mar, vai lá na praia. E o peixe obedece à voz de Deus e vai vomitar Jonas na praia. Soberania de Deus, poder de Deus, milagre de Deus. Então, tudo isso são demonstrações de que Deus é Deus. Tudo isso são demonstrações de que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo isso são demonstrações de Deus, de que Ele é. Nós não somos nada. Agora, um outro grande milagre foi o quebrantamento daquele povo. Aquele povo, os ninivitas, eles tinham o salto alto. Eles eram arrogantes. Eles eram orgulhosos. Eles eram cruéis, crudelíssimos. Era um povo que não se ouve a voz de Jesus assim tão facilmente. Você já evangelizou uma pessoa que se sente o dono da razão, que acha que é o certo, que é difícil fazer Jesus entrar no coração dele? Vocês entendem o que eu falo? Era esse povo, pastora Marli. Mas a soberania de Deus faz com que aquele povo se quebrante. Não se conheceu, não se conhece em nenhum outro momento da história que uma cidade toda se converte mediante uma pregação, e uma pregação tão humilde, tão simples, com poucas palavras, como foi a de Jonas. Toda aquela cidade se converter também demonstra a soberania de Deus trabalhando no coração, no quebrantamento, no arrependimento daquele povo. Agora,
Jonas, ele prega, toda a cidade se converte, todo o povo da cidade se converte. Ao invés de Jonas se alegrar, ao invés de Jonas agradecer a Deus, glorificar a Deus, Jonas se entristece, Jonas se aborrece, Jonas fica triste. E aí o capítulo 4 vai tratar dessas coisas, porque o último versículo do capítulo 3 diz: e Deus viu as obras daqueles ninivitas, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Aí o primeiro versículo do capítulo 4 vai dizer: mas desgostou-se Jonas extremamente disso. Já viu isso? Deus salva e o pregador fica triste. Não queria que Deus tivesse salvado vocês. Eu queria era o juízo, eu queria era a justiça de Deus, eu queria era o castigo de Deus, eu queria era que Deus matasse todos vocês, eu queria que Deus fizesse com vocês o que vocês fazem com as pessoas quando vocês conquistam outras terras. Eu queria que Deus serrasse vocês no meio, cortasse cabeça, orelha, nariz, furasse os olhos. Eu queria fazer era isso. Jonas se entristece porque Jesus salvou os ninivitas. Eu abri um parênteses aqui. Eu tinha pedido para, quando eu falasse do James Bartley, exibirem a imagem do noticiário da baleia lá da Inglaterra, dos mares do oceano da Inglaterra. Tem essa imagem aí, ó. Foi essa baleia que engoliu James Bartley. Olha o tamanhozinho dela. Olha os marinheiros lá em cima. Está nos jornais britânicos, alemães, europeus, até brasileiro, século passado. Só para os irmãos terem uma ideia, tinha passado. Um peixinho desse engole um homem? Estômago num peixinho desse cabe um homem? Irmãos, essa história é verdadeira. Sabe por quê? E aqui eu vou aumentar o parênteses. Sabe por que essa história é verdadeira? E sabe por que eu estou mostrando isso para os irmãos? Porque existem os teólogos liberais que querem desmentir a Bíblia, que querem desmentir essa história de Jonas. Para você ter uma ideia, o liberalismo teológico, que é um movimento religioso que surgiu no final do século XVIII, século XIX, até o século XX. Esse liberalismo teológico, ou os teólogos liberais, eles relativizam a autoridade da Bíblia. Eles não acreditam nas verdades bíblicas. Os teólogos liberais não acreditam nos milagres bíblicos. Os teólogos liberais, e que tem muitos infiltrados dentro de nossas igrejas hoje, eles não acreditam no arrebatamento, eles não acreditam na ressurreição de Jesus, eles não acreditam na segunda vinda de Jesus, eles não acreditam que Jonas foi engolido por um peixe. Isso aqui vem provar que um peixe pode sim engolir um homem. Os teólogos liberais, eles contestam veementemente a autoridade da Bíblia, os milagres bíblicos. Eles não creem em Jesus. Contesta isso. Então esses teólogos, eles relativizam a autoridade da Bíblia. O liberalismo teológico, eles confrontam todas as doutrinas bíblicas, pastor Lemos. Tudo que nós cremos, eles dizem não crer. Tem muitos crentes dentro da igreja, pastor, que está exercendo, está acompanhando essas teologias liberais da teologia, os movimentos liberais. E aí você tem que ter muito cuidado hoje, porque hoje nós estamos vivendo num momento de fácil informação. Antigamente, quando eu era adolescente, a gente não tinha acesso à informação.
Primeiro, porque as poucas informações que tinha na televisão acerca de teologia, a gente não tinha acesso à televisão. Não tinha telefone celular. Telefone fixo, só os ricos tinham. Um telefone fixo era o valor de um carro. Livros a gente não comprava. Qual era a informação que nós tínhamos lá atrás, pastor Leves, quando éramos meninos? Quem nos instruía? De onde via o ensinamento deles? Daí aqueles ensinamentos cegos, muitas das vezes, que vinha passando de geração para geração. Mas hoje nós vivemos no momento da fácil informação, da globalização, da rapidez da informação. E aí hoje, você abre o seu YouTube, você vê trocentas pessoas, milhares de pessoas falando de todos os temas. Falando de todos os temas. Se você pegar um lá e perguntar, se você escrever lá, o milagre de Jonas, por exemplo, você vai encontrar inúmeras pessoas que vai dizer: isso não existiu, isso não é verdade. Teólogos liberais ministrando lá, e ministram com autoridade, com eloquência. E aí você não tem o conhecimento, você não tem discernimento, e aí você pega aquilo que a pessoa está falando como verdade. E aí o pastor chega aqui e está falando a verdade, porque ele está falando o que está aqui na Bíblia. E aí você, eu não concordo com isso não. Eu não concordo. O pastor Lúcio está ensinando aí na escola, não é bem assim não. Eu ouvi o pastor fulano de tal, um teólogo liberal, ele ensinou diferente. E aí muitas pessoas estão se enveredando por esse caminho da distorção bíblica. Está torcendo as escrituras. Pedro 3,18, me ajuda, Marlos, é isso mesmo? Diz que na Bíblia há pontos difíceis de entender, Pedro 3,18, que na Bíblia há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Acho que 3,18 é antes crescer na graça e no conhecimento, né? O versículo anterior. Na Bíblia há pontos difíceis de entender. Os indoutos e inconstantes, eles torcem. E a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz no começo, lá em Deuteronômio, que a gente não pode acrescentar nada ao que está escrito nessa palavra, porque se acrescentar ou se tirar, vai ser tirado da sua parte lá no reino dos céus. No centro da Bíblia, em Provérbios capítulo 30, vai dizer a mesma coisa: não acrescente nada a estas palavras, porque se acrescentar ou se tirar, vai sofrer consequência. E lá em Apocalipse capítulo 21, lá no finalzinho, no início, no meio e no fim, a Bíblia está dizendo: não tire nada, não acrescente nada, porque se tirar, vai ser tirado lá da parte sua, lá em cima. Então, muito cuidado com essas questões. Os teólogos liberais, eles dizem que o livro de Jonas é uma história, não é um fato histórico. É uma história, é uma ficção. Eles relativizam essas verdades. Então, queridos, temos que ter muito cuidado. Essa história aí é verdadeira. Mas voltando de onde eu parei, fechando esse parênteses, Jonas vê a cidade toda convertida, ele se desgosta, ele fica triste, porque ele queria que Deus agisse com juízo. Ele não estava tendo misericórdia do inimigo. A Bíblia diz que nós temos que amar o inimigo. Nós temos que amar o inimigo. Mas esse inimigo que corta no meio, que arranca a cabeça, que é cruel, eu tenho que amar também? É inimigo. Eu tenho que amar. Jonas tinha que amar. Mas Jonas prefere vê-los todos mortos e ele se entristece. Então, queridos, Jonas se desgosta extremamente disso e ele fica ressentido, magoadinho. Ressentimento. Ficou magoadinho com Deus, pastor Claudenicio.
E ele orou ao Senhor. Olha a oração que ele faz depois da conversão de toda a cidade. Versículo 2, capítulo 4. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava lá na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que o Senhor é um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, ó Senhor, tira minha vida, porque me é melhor morrer. Que coisa, que coisa. Então ele está explicando aqui que ele não queria ir para Nínive, ele estava fugindo para Tarsis, porque ele conhecia Deus, e sabia que Deus é misericordioso, e que se ele fosse lá e pregasse, o povo ia se arrepender, e Deus ia ter misericórdia deles, e ele não queria que Deus tivesse misericórdia do povo, ele queria que Deus tivesse matado o povo. Eu não vou lá para aquele povo se converter não, porque eu conheço Deus, Deus é misericordioso, Deus vai perdoar aquele povo, Deus vai salvar aquele povo, e eu não quero salvação para aquele povo. Olha o pensamento dele. Aí ele fala: tira minha vida, Senhor, eu prefiro morrer. E Deus fala para ele: ô Jonas, é razoável esse teu ressentimento? É razoável essa sua mágoa? É razoável, Jonas? Então Jonas saiu da cidade, triste, magoado, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Aí o que Deus fez? O Senhor Deus, olha a soberania de Deus aqui, irmãos, de novo. E o Senhor fez nascer uma aboboreira. Olha a soberania de Deus sobre o reino vegetal. Olha a soberania de Deus. Pastor Leveson está aqui, aí Deus fala: vai nascer uma aboboreira aqui do seu lado, Leveson. Vai crescer, vai fazer sombra aí para você. Nosso Deus é lindo, não é? É soberano, não é? Ele faz aquilo que eu não posso fazer, não é verdade? Aí Deus faz nascer uma aboboreira. Olha, o vento obedece a Deus, o homem, Jonas, desobedece a Deus. A baleia obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, Jonas desobedece a Deus. O povo ouve e obedece a Deus, muda de vida, se arrepende. Jonas desobedece a Deus. O reino vegetal, Deus faz nascer uma aboboreira, crescer e as folhas trazerem sombra sobre Jonas, mas Jonas continua desobediente. A aboboreira subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou com aquela aboboreira que cresceu rapidamente. Outro milagre, né? É simples. Você lançar uma semente, esperar ela morrer, brotar, crescer, mas isso acontece da noite para o dia? Jonas está ali, assentado, mas Deus fez isso instantaneamente. Deus fez isso num toque assim. A aboboreira cresce, vem folhas, dá sombra, rápido, milagre, soberania, poder de Deus. E aí Jonas se alegra com aquela sombra. Olha outra soberania de Deus. Aí Deus envia um bichinho. Deus dá uma ordem para um bichinho. Olha a soberania de Deus. Ô bichinho, sai daqui, vai ali naquela aboboreira, dá uma picadinha ali, rói, sei lá, atinge aquela aboboreira. Irmãos, o vento obedece, o peixe obedece, o mar se acalma, obedece, o povo obedece, o reino vegetal, a natureza obedece, o animalzinho obedece, mas aquele animal daquele Jonas não obedece. Desculpe, era um animal um cara desse, pastor. Os animais obedeceram, as árvores obedecem, o vento obedece, mas aquele animal não obedece. Aí o bichinho foi lá, e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, ainda sobre... Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, porque não tinha mais flor. O bichinho foi lá,
matou a boboreira. E aí vem o sol, fere a cabeça de Jonas, e ele desmaia. E ele mais uma vez deseja com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tu teve compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, e em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Que Deus soberano, que Deus grande, que Deus grande. Sabe qual é a aplicação que eu quero fazer aqui para encerrar, irmãos? Aplicação, pastor Lúcio, é que Deus demonstra nesse livro que Ele é soberano, completamente soberano, que Ele tem poder sobre o vento, Ele tem poder sobre o mar, Ele tem poder sobre os grandes animais, Ele tem poder sobre os pequenos animais, Ele tem poder sobre a planta, Ele tem poder sobre o sol, Ele tem poder sobre a lua, Ele tem poder sobre tudo. Deus está no controle, tudo está no seu domínio. E aí, fique de pé por favor. E aí, irmão, muitas vezes, nós estamos diante de um problema, pastor Marcos, tão pequeno. Os problemas nos afligem, Juliana Dória, Gabriel, os problemas nos afligem, e a gente se desespera. Parece que por um pouco de tempo a gente se esquece que existe um Deus que pode todas as coisas. Esse é o cerne dessa mensagem. Parece que a nossa luta diária, às vezes, nos sufoca. Parece que os problemas querem nos matar. Parece que a gente perde as forças, fica desorientado, não consegue dormir, fica angustiado. Parece que a gente se esquece que tem um Deus que é soberano. Parece, pastora Marlene, a senhora sabe disso, das angústias que nos afligem. E a gente às vezes se desespera. Ei, existe um Deus soberano assentado no trono. Existe um Deus que está atento a tudo. Existe um Deus que, se necessário for, Ele vai parar sol e lua para te abençoar. Existe um Deus que, se necessário for, Ele vai enviar um corvo com a provisão diária para você não ter necessidade. Existe um Deus que, se necessário for, Ele vai multiplicar o pão e nunca vai faltar nada na sua casa. Existe um Deus que, se necessário for, Ele vai multiplicar o azeite, vai multiplicar a farinha, e vai haver abundância na sua casa, e de nada você vai ter falta. Existe um Deus que, se necessário for, Ele vai te acrescentar 15 anos de vida, como fez com Ezequias, porque Ele é soberano, Ele tem poder sobre todas as coisas. Existe um Deus que, se necessário for, Ele vai ressuscitar aquele que está morto, porque Ele tem poder sobre a morte, como Ele fez com Lázaro. Existe um Deus que, se necessário for, Ele vai curar as suas enfermidades, as minhas enfermidades. Existe um Deus que perdoa os meus pecados, que perdoa os seus pecados. Existe um Deus que nada se detém diante dele, que nada resiste o seu poder. Existe um Deus que é soberano. Existe um Deus que pode tudo, que pode resolver o seu problema, que pode resolver a sua dor. O que eu quero é que você compreenda e saia daqui nesta manhã sabendo que o seu problema é nada diante
diante de Deus, que o seu problema é nada, é ínfimo diante da grandeza daquele que está assentado no trono. Existe um Deus, querido, que está olhando para você, que está vendo você, que tem visto o seu sofrimento, as suas agruras, tem visto os percalços do caminho por onde você tem passado. Ele pode resolver o seu problema, Ele pode trazer vida para você, Ele pode alegrar a sua alma, Ele pode te colocar num lugar de honra, porque Ele é soberano. Se você crê nisso, aplauda a Deus nessa manhã. Ele é soberano, Ele é soberano. Esse Deus é soberano. Mas parece que de vez em quando as nossas forças faltam. Parece que por algum momento a gente esquece que esse Deus está no controle, e a gente quer resolver as coisas segundo a nossa vontade. Parece que por algum momento a gente esquece que esse Deus pode todas as coisas e a gente sofre. A gente não precisa sofrer. Eu não preciso sofrer, você não precisa sofrer, porque você tem um Deus que pode todas as coisas. Por que tristeza na alma? Por que angústias? Por quê? Não precisa sofrer. O Senhor está no controle, Ele faz como lhe apraz. O Senhor faz da maneira que bem Ele entende. Se o Senhor permitiu isso na sua vida, extraia as lições que isso pode te ensinar. Mas tenha certeza, Deus não te desamparará. Ele diz: eu estou contigo, não temas, eu estou contigo. Se tu passares pelas águas, eu passarei contigo. Se pelos rios, eles não te submergirão. Se tu passares pelo fogo, a chama dele não arderá em ti, porque eu sou o teu Deus. Descanse no Senhor. Descanse em Deus, espera em Deus, confia em Deus. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ele é a nossa fortaleza. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, apresenta a Tua igreja nesta hora, apresenta as nossas vidas a Ti. Meu Deus, que nós possamos estar fortalecidos em Ti, na graça que há em Ti, ó Pai. Que nós possamos, ó meu Deus, a todo momento reconhecer a sua soberania, que nós possamos, meu Deus, em todo o momento confiar em Ti, esperar em Ti, sabendo e crendo, Pai, que o Senhor é soberano, que o Senhor está sentado no trono, que aqui há crise, mas no céu há Cristo, que aqui há crise, mas no céu não tem crise, ó Pai. Que nós possamos a cada momento, meu Deus, esperar, Pai, por Ti, confiar em Ti, porque o Senhor tem poder sobre a natureza, o Senhor tem poder sobre a vida, o Senhor tem poder sobre a morte, o Senhor tem poder sobre todas as coisas, ó Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é soberano. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tudo podes. Jó disse: porque eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Leves.